Bom, então, boa noite a todos. Hoje a gente está aqui em mais uma reunião. Queria agradecer a presença de todo mundo. Hoje quem vai falar para a gente e compartilhar esse assunto interessantíssimo é a doutora Jeane. Jeane, a palavra é sua, fica à vontade, viu? Obrigada, Rô. Boa noite a todos. É, Quando a Roberta me pediu se eu poderia fazer alguma apresentação, esse tema, na verdade, já estava na minha cabeça há muito tempo. Eu escolhi esse tema porque ele tem sido o principal foco do meu interesse e do meu estudo nos últimos meses, especialmente nos últimos 6 meses. Então, o que eu vou compartilhar com vocês é muito fruto da minha leitura, de tudo que eu tenho estudado, e também o sutil, e vocês vão entender por que eu escolhi esse termo, ele sempre vai convidar você a viver o sutil. Bom, eu sou médica veterinária e sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei muito de estudar e sou uma leitora obcecada, eu amo ler, amo ler. Quando um assunto me interessa, eu busco toda a fonte de leitura que eu consigo buscar. E geralmente eu tenho acesso a ótimas fontes, a livros com muita facilidade. Então eu sou uma leitora assim voraz. E eu sempre acreditei e continuo acreditando logicamente que o conhecimento ele é uma porta que te abre a percepção, ele te abre horizontes. E eu me interessei a começar a estudar por esse tema. A culpa disso é da Roberta, uma boa culpa, porque isso começou quando eu estudei acupuntura. Quando você estuda acupuntura e você lida com uma abordagem para saúde, para doença diferente, como a acupuntura te convida, é meio que quase impossível você não ter interesse pelo sutil. Aí talvez, depois que eu escolhi esse tema, ele já estava na minha cabeça há muito tempo, depois eu pensei, puxa vida, mas o sutil, você fala, o que a pessoa vai pensar que eu vou falar, né? Porque o sutil, se eu coloco esse termo, vocês concordam que é bem geral, assim, ele é generalista, ele não especifica o que eu vou falar, né? Eu posso falar de qualquer coisa dentro do sutil, e vocês vão ver que literalmente é quase isso, né? Mas quando eu coloquei esse tema, logicamente que o que eu quero colocar aqui para vocês é um pouco, na verdade, muito desse universo que eu comecei a investigar. Então, aqui eu vou compartilhar coisas que eu li, eu vou compartilhar com vocês percepções que eu fui ampliando, e eu vou compartilhar com vocês algumas experiências minhas. Então, é esse o objetivo, é compartilhar com vocês a minha trajetória dentro deste aprendizado, tá? E depois, se puder, gerar uma discussão sobre isso. Se a gente pensar no termo sutil, né? Sutil, por definição, ele é assim, fino, delicado, tênue, pequeno, leve, silencioso, brando, tudo isso é sutil. Então, se eu falar de sutil para você, você pode ter pensado mil coisas. Ah, ela vai falar de espírito, ela vai falar de energia, ela vai falar de aura, ela vai falar de chakra, ela vai falar. Do que ela vai falar, afinal? Independente do que eu vou falar, e você vai entender por que eu vou apresentar as coisas dessa forma e onde eu vou chegar no final, porque veja, sutil na vida e nas terapias. De toda forma, o sutil, ele é isso, ele é algo discreto. Ele não grita, ele não mostra, ele não se mostra de forma muito clara. Para você perceber o sutil, se ele é tudo isso mesmo, independente do que eu vá falar, se eu colocar alguma coisa de forma para você prestar atenção no sutil, você vai ter que
aguçar os seus sentidos, você vai ter que silenciar a sua mente, você vai ter que olhar com um foco mais atencioso, ou seja, o sutil é uma coisa que você precisa, de toda forma, ampliar ou aguçar os seus sentidos. Então, eu fiquei absolutamente obcecada por isso. E, mais uma vez, o que eu vou apresentar aqui é a minha trajetória dentro deste universo. E eu vou dizer para vocês, de verdade, que é no máximo 10% do que eu tenho visto que eu vou apresentar nesse tempo, tá? Muito bem, eu vou começar a minha viagem dentro do sutil, convidando vocês a ingressarem dentro da minha viagem, da minha cabeça por onde ela andou. Se você pensar em tudo que existe no universo, absolutamente tudo que existe no universo, tudo, tudo, desde a cadeira que você está sentado, até a sua pele, até a parede ao seu redor, a lua, as construções, tudo, um pão, qualquer negócio, o bicho que está aí perto de você, se você tiver um animalzinho, tudo, absolutamente tudo que nós temos dentro do nosso universo conhecido, incluindo nós, e cada parte que nos constitui, é formado por algo absolutamente sutil, que é o mesmo elemento fundamental de absolutamente tudo, tudo que a gente conhece, desde o universo até os planetas, até a nossa pele, até o nosso bicho, até a nossa mesa, até o seu celular e até esse computador. O átomo. E depois vocês vão entender por que que eu vou começar por ele. O átomo, ele é a estrutura mais elementar que a gente reconhece. Sem o átomo, absolutamente nada que a gente conhece, nada existiria. O curioso sobre essa partícula fundamental, ou elementar, é que ela constitui tudo, do imaterial, ou melhor, do não biológico até o biológico. Você, ser humano, é constituído de aproximadamente 7 octilhões de átomos. É tudo aquilo de zero mesmo. Isso é mais ou menos o que constitui você. Cada célula sua, cada célula sua, em média, tem 100 trilhões de átomos. Mas eu quero chamar atenção para algumas coisas específicas do átomo, que particularmente chamam muito minha atenção e me fazem entender o sutil de uma forma um pouco diferente. A minha conversa não vai ser científica, eu não sou uma cientista, eu sou uma pessoa curiosa. Mas eu acho tão fascinante juntar as percepções com esse conhecimento. Para mim, isso é tão bonito que eu não consigo não deixar de compartilhar. E veja, o que eu estou te convidando é entrar dentro da minha trajetória, tá? Então, eu vou falar do átomo, porque o átomo é uma coisa muito interessante. Basicamente, o átomo ele é formado por algumas partículas que a gente já aprendeu. A gente tem um núcleo. Este núcleo ele é formado por mais de um tipo de partícula e ele possui uma força gigantesca dentro dele que atrai para o seu entorno os elétrons. Só para vocês terem uma ideia, sem essa força nuclear, que é algumas milhares de vezes mais forte que a força da gravidade, os elétrons simplesmente não fariam a sua trajetória próxima do núcleo. Mas eu não quero falar do núcleo, tá? O núcleo por si só já é super interessante. O que eu quero falar mesmo é dos elétrons. Porque para mim os elétrons, eles são muito fascinantes. Sem o elétron, o átomo não existiria. Não teria átomo. E sem o elétron, não teria nada no universo que a gente conhece. Nada. Zero. Não teria planeta, não teria você, não teria nada. Então, graças aos elétrons, eles vieram depois na constituição do átomo, né? Depois do Big Bang, eles vieram bem depois, né? Para formar mesmo a partícula elementar. Nada do que a gente conhece existiria. Então,
Eu quero falar um pouco disso e você vai entender por que que eu estou começando a minha fala dessa forma, tá? Eu quero voltar ao átomo, tá? O que vocês estão vendo ali, naquelas bolinhas de gude, parece bolinhas de gude, né? Vermelhas e azuis, é o núcleo. Então, o núcleo, como a gente sabe, ele não é formado de uma única partícula, né? Ele tem gluons, ele tem nêutrons, ele tem prótons, ele tem várias coisas, ele tem quarks, ele tem várias diferentes partículas que se unem entre si para formar o que a gente conhece como núcleo, ou região central de um átomo. Mas o elétron é uma coisa fantástica. O elétron nessa imagem, ele está sendo representado por essa redinha. O elétron, ele é a única partícula do átomo que ela não é dividida, ela é uma só. O elétron, ele é responsável por toda a molécula que a gente conhece que existe, inclusive pelas nossas células. Porque é a partir desta nuvem externa que os átomos se unem. E eles se unem compartilhando elétrons, né? Eles compartilham elétrons dentro da camada que a gente chama de eletrosfera. Os elétrons estão sempre em movimento, eles nunca param. Nunca. Nada, absolutamente nada faz com que eles parem. Se qualquer coisa desintegra, os átomos ainda estarão lá, né? Qualquer coisa desintegrando não desaparece de fato. Ela apenas toma outra dimensão, logicamente, que é a dimensão sutil que a cria. Então, eles sempre estão lá. E se pensava, claro, muito antigamente, quando eu estudei isso, né? Se pensava que os elétrons eles tinham uma órbita parecida com os planetas em volta do núcleo. Isso não acontece. Se acontecesse pela grande força que o núcleo tem quando ele puxa esses elétrons em torno de si, simplesmente esses elétrons, em fração de segundos, eles seriam destruídos. Então, os elétrons, eles nunca param de se movimentar. Ninguém sabe exatamente o que faz eles nunca pararem de se mexer. Mas é o fato de eles nunca pararem de se mexer que faz com que tenha esta nuvem em torno deles. E o mais importante, a trajetória que eles tomam e a velocidade que eles adquirem em torno dessa trajetória é absolutamente incerta. A gente não sabe. Não tem como você saber com precisão onde ele vai estar. Ele vai estar em diferentes possibilidades em volta do núcleo. Mas a gente nunca sabe. Nenhum físico tem essa resposta. O que ele vai dizer para você é uma probabilidade. Olha, eu acho que ele pode estar em tal lugar com tal velocidade. Então a gente não sabe a velocidade. A gente não sabe o lugar que ele vai estar. A gente sabe que ele pode estar em alguma região em torno desta nuvem que a gente fala de possibilidades. E é justamente essa característica de quantidade de elétrons, da distância que ele está, que faz com que hajam diferentes ligações de diferentes moléculas que a gente conhece, né? Isso para mim já é bastante fascinante, mas tem coisas mais fascinantes ainda sobre o átomo. Basicamente, dentro do núcleo, claro que tudo isso tem uma massa, mas essa massa é absolutamente pequena demais. Eu agora esqueci os dados, mas você tem que ter mais de 1 trilhão de elétrons para você ter 1 quilo de massa. É claro, né? O nosso corpo foi formado por vários, enfim. Mas uma coisa muito curiosa é que essa imagem ela mostra mais ou menos o que é visto dentro do átomo e que é absolutamente intrigante para todo cientista. E para mim, pessoalmente, né? Como ser vivo composta disso aí. Basicamente, essas partículas são minúsculas e entre elas tem um grande espaço. Literalmente, ninguém identificou do que ele é preenchido. Então, na verdade, parece que literalmente é espaço vazio. Então, 99,9% de um átomo é nada. O resto são as partículas que o compõem. Então, tá. Só isso já é um pouco curioso, né?
A massa de um átomo é pequena, mas grande parte dele é absolutamente nada. Nada. Não tem nada nesse espaço entre eles. Então, sim, a matéria como a gente conhece, ela não é exatamente tão densa quanto ela parece ser, né? E tem outra coisa, os elétrons, essa imagem, eu acho que ela é bem feliz porque ela mostra exatamente como pode acontecer do elétron em torno desse núcleo estar. Ele pode estar em diferentes probabilidades de lugar. Então a gente sabe que o elétron ele se comporta tanto como partícula quanto onda. A partícula é assim. Onde é que ele pode estar? Quando você literalmente presta atenção em determinada região, é lá que ele vai estar. É exatamente assim que acontece. E quando você tira a sua atenção, teoricamente, ele pode estar em qualquer lugar. Isso é chamado pela ciência de colapso da função de onda. Isso é uma coisa que a física quântica ainda não consegue explicar. E isso, para mim, parece muito assim. Parece que você, literalmente, onde você presta atenção, você cria a realidade. Isso não parece assim? Para mim, é o que parece. Então, eu presto atenção em alguma coisa e é porque eu presto atenção que ela está lá. Porque enquanto eu não estou prestando atenção, ela está com uma probabilidade, ela na verdade não está. E aí eu fico pensando, né, já que esse aqui é um grupo de estudo, como que a nossa consciência pode trabalhar para criar justamente várias coisas que a gente percebe. Mas eu vou voltar nisso depois, tá? Tem um livro desse Brian Clegg, se eu não me engano, ele já é falecido, ele tem vários livros. Ele fala muito sobre isso. Na verdade, basicamente, nenhum livro hoje que vocês possam pegar na mão sobre bioenergética, energia, medicina energética, ou medicina quântica, porque tem livro esse termo também, vocês vão encontrar tudo isso é sempre dito e sempre apresentado em todos esses livros. Esse aqui é um deles bem interessante. Ele fala muito sobre isso. Ele fala que você basicamente não é uma matéria tão densa quanto pensa que é. E aí você pode pensar, puxa vida, mas isso não faz sentido. Eu estou sentada aqui nessa cadeira, eu estou tocando a mesa, eu estou tocando a minha mão, eu estou tocando a parede, eu estou sentindo algo que parece denso. Você sabe o que é a sensação do toque? A sensação do toque, independente da superfície que você pegue, incluindo um outro ser humano, incluindo uma parede, incluindo qualquer coisa, é nada mais do que a força de repulsão entre camadas de elétrons. Isso é o toque. Depois que eu aprendi isso, toda vez que eu toco alguma coisa, eu fico pensando nessas coisas e tentando aumentar a percepção do meu toque para sentir algo além. E acredita, você pode sentir. Se você prestar atenção, você pode sentir. Porque essas coisas não são densas como a gente pensa. Então eu sempre acreditei que nós seres humanos temos, se essa é a nossa natureza, nós temos coisas que a gente não está sabendo usar. Nós temos que a gente não está explorando. Eu sempre pensei dessa forma, mas eu vou voltar nisso depois. E eu quero aproveitar aqui e fazer um parênteses. Talvez eu esteja adiantando essa informação. Eu vou falar depois. Essa eu vou deixar para daqui a pouco. Peraí. Isso também é fascinante para mim. Você é um ser humano mega complexo. Você tem 7 octilhões de átomos. Você tem um monte de molécula que forma suas proteínas, que forma suas membranas, que forma suas células, e forma tudo que você é. Mas tudo que é você, quase 98% de você, são só 4 átomos. Essa imagem ali da esquerda, ela mostra a proporção dos átomos que nós temos em peso. O carbono é 12 vezes mais pesado que o oxigênio. Então, isso é peso.
Então, nós basicamente somos compostos principalmente por quatro, na verdade, sete, né? Temos lá o azoto, que aqui é o nitrogênio e tal, mas veja, nós somos basicamente quatro coisas. E eu fiz questão de colocar ali ao lado, na escrita, o que somos em quantidade, não em peso relativo. Hidrogênio, oxigênio, somos 60% água, 70% água, né? Então tinha que ser oxigênio e nitrogênio, são a base de toda a vida. 60% da nossa célula é água. 60% da nossa célula é água. 60, 70% do nosso corpo também é água. Carbono e nitrogênio. Aí eu quero só fazer um parênteses aqui nesse slide. Adivinha qual é o átomo mais comum no universo? É o hidrogênio, seguindo do hélio. Olha que coisa. Sim, meu bem, você é uma poeira cósmica. Você é poeira cósmica. Tudo no nosso planeta veio de alguma estrela distante ou de alguma galáxia por aí afora, ou pelo menos do universo que a gente conhece. Inclusive, é muito interessante porque na natureza nada se perde, nenhum átomo se perde. Então, tem algumas pessoas que até brincam: olha, quem sabe você já teve um átomo de que você tem um átomo de que já foi de Cleópatra, né? Eu adoraria ter um átomo de Einstein, por exemplo, né? Pelo menos um átomo, quem sabe, né? Esta imagem é uma imagem que vocês vão entender onde é que eu quero chegar falando tudo isso, mas essa imagem ela mostra uma figura, desculpa, uma foto em 3D tirada de um microscópio quântico. Eu nem sabia que existia microscópio quântico, mas existe. E ele tirou essa foto de elétrons. Eu queria chamar a atenção para essa luzinha que vocês estão vendo, nessa nuvenzinha ao redor. Os elétrons nunca param de se movimentar. E por movimentarem-se, eles formam um campo elétrico em volta dele. E, logicamente, que eles vão atrair outros elétrons, formando um campo eletromagnético. E nós, humanos, essa coisa que a medicina chinesa fala é tão perfeita quando a gente começa a aprender, porque eles sempre dizem que nós somos um microcosmo dentro do macrocosmo. Quando você estuda o infinitamente pequeno, você entende todo o resto, porque nós temos uma interação parecida com tudo à nossa volta, de uma forma tão parecida com essa minúscula coisa que é o átomo. Então, eu acho que o sutil, ele sempre nos traz uma ideia do todo mesmo, inclusive de nós mesmos. Essa aqui é uma imagem que eu acho ainda mais bonita. Ela é de um microscópio eletrônico, né? É uma microscopia eletrônica também do átomo. E aqui vocês veem algumas bolinhas isoladas, emitindo luz, óbvio. Sempre o elétron emite luz. Na verdade, ele muda de local em sua órbita através de duas coisas lindas. Ou ele absorve luz e daí ele pula para um outro grau, ele absorve fóton, né, que é uma energia de luz, ou ele desce um andarzinho e aí ele libera o fóton. E, e aqui a gente está vendo isso. Então, nessa imagem é legal porque nesses lugares que vocês veem um pontinho é um átomo, mas ali onde vocês veem dois pontinhos juntos já é uma molécula, já são átomos interagindo entre si pela sua nuvem de elétrons. Eu acho lindo, tá? Tudo isso. Isso, na verdade, fala muito sobre nós. Fala muito sobre nós seres humanos. Ah, então, voltando a essa partícula fundamental aqui, eu quero agora, depois dessa pequena coisa, porque eu não sou uma grande conhecedora, eu guardo as informações que eu acho que podem ser relevantes, eu quero convidar vocês a pensar em algumas coisas sobre que tem a ver com tudo isso. Eu amo esse livro. Não sei se conhecem. Eu amo esse livro. Esse livro foi escrito por um médico que estava à beira da morte. E ele, à beira da morte, abriu a cabeça dele para várias coisas. E é muito lindo, porque por isso que eu estou falando,
como eu falei no início, que foi a acupuntura que me levou até aqui, porque você vai aprimorando, você vai aprofundando as coisas, e todo mundo sempre vai falar de acupuntura, todo mundo sempre vai falar de um monte de coisa que eu vou começar a falar aqui. Mas veja, eu só selecionei um pouquinho para falar de tudo que eu tenho tido acesso. Esse livro é bárbaro, eu tenho todos eles em PDF. Ó, esta imagem é do livro, tá? E aqui o que que vocês estão vendo? Vocês estão vendo um átomo, tá vendo? Todo mundo fala da mesma coisa. Quando todo mundo fala de cura, ou de medicina energética, ou de acupuntura, ou ainda de medicina integrativa, cada vez mais as pessoas vêm trazendo esse conhecimento básico, do sutil, do fundamental que nos forma e que forma tudo à nossa volta. Então vamos lá. Eu quis colocar isso porque eu precisei ver e talvez alguns de vocês precisassem. O que que é voltagem? Olha, voltagem é a corrente elétrica para fazer algo funcionar, de uma forma bem básica, tá? Tem outros termos mais técnicos, mas vamos pensar nesse. Por que que ele colocou exatamente esse título no livro dele? Por que que ele aborda isso de forma linda nesse livro? Corrente elétrica para fazer algo funcionar. Veja, se você é composto de elétrons como todos nós, para tudo acontecer na sua célula, que é formada de um monte de átomos, tem que acontecer essa, tudo na nossa vida, ela tem que acontecer com troca de elétron ou com compartilhamento de elétron. Tudo, absolutamente tudo, né? Então, obviamente que faz sentido a gente entender como funcionam os tecidos biológicos. Então, corrente elétrica para fazer algo funcionar. Afinal de contas, é assim que a molécula de ATP te mantém sustentado. Ela libera elétron para você. É só isso que ela faz. Aliás, é muito disso que ela faz, tá? Deixa eu ver aqui. É que não está aparecendo para mim, tem um negocinho ali em cima. Então, eu preciso tirar isso para poder falar com vocês. Só um minutinho que eu já volto, tá? Então, vamos lá. Nesse livro, esse médico, que, claro, foi um profundo estudioso desse assunto, inclusive, depois eu falo, mas ele desenvolveu um aparelhinho que trabalha com a avaliação da sua voltagem e, e, basicamente, esse aparelho, ele mede a voltagem do seu corpo, ele ajuda a você restabelecer a voltagem. Vocês vão entender que a gente não precisa de aparelho para isso, né? Óbvio que vocês vão entender que a gente não precisa. Mas vamos voltar aqui. Ele fala que o corpo é muito mais controlado pela física que pela química. Por que que ele diz isso? O pH, que é aquele potencial hidrogeniônico, né, que a gente conhece, que precisa ser mantido para a nossa homeostase, a gente conhece, a gente aprende ele como pH, que é aquela quantidade de hidrogênio numa solução. Mas, na verdade, o pH é uma medida de voltagem. É isso que o pH é. De novo, a voltagem é uma tensão elétrica medida em volts, corrente elétrica necessário para fazer algo funcionar. Então vamos ficar com esses conceitos e vamos pensar na questão dos pHs. Se eu tiver um pH de 0, eu tenho uma solução com 400 milivolts positiva. Se essa solução tem pH 14, é menos 400 milivolts. Se eu medir a voltagem dessa solução neste pH. Uma solução com pH zero, com mais 400 milivolts, significa que é uma solução que vai puxar ou roubar elétrons com esta capacidade de 400 milivolts. Se eu tenho uma solução com pH 14, ela tem, portanto, uma voltagem de menos 400 milivolts e é uma solução com capacidade de doar elétrons com essa capacidade de 400 milivolts. Então, vamos ficar com essa informação, tá? E vamos pensar
na nossa célula, no nosso corpo. Nós, seres humanos, não temos que ficar com pH 7, nem nós, nem os animais. Nós temos que manter o nosso pH mais ou menos alcalino. No pH de 7,35 a 7,45, a nossa voltagem geral, ela fica menos 20 a menos 25, ou seja, nós somos seres naturalmente, nossa estrutura celular, ela serve basicamente para trabalhar com doação de elétrons. Claro, não parece óbvio isso para vocês? Pois é, isso é muito bonito, mas toda vez que acontecer um desequilíbrio no nosso corpo, essa voltagem, ou melhor, esse pH tende a mudar. Ele tende a ficar mais ácido. Então, dentro de uma situação de desequilíbrio ou doença, eu tenho o meu corpo numa situação em que o compartilhamento de elétrons não é tão eficiente. O meu corpo, o meu tecido, caso aquele tecido esteja com danificado. Isso me lembra totalmente a acupuntura, né? Mas tudo bem. Então, se a gente pensar, por exemplo, no reparo celular, no reparo celular ele exige energia. Toda vez que você tem um tecido danificado, e ele provou isso no livro, aquele, por exemplo, se você bate o seu dedo e você tem uma inflamação enorme e você tem lá uma ferida, naquele ponto, isso não precisa acontecer no seu corpo inteiro, mas naquele ponto, geralmente, o seu organismo, se ele estiver trabalhando bem, ele vai fazer com que a voltagem, ela naturalmente diminua um pouco, porque em uma situação ideal, eu tenho que ter uma condição de melhor compartilhamento de elétrons para a sua célula regenerar. E aí a gente vai começar a aplicar isso um pouco para o nosso dia a dia, tá? Eu acredito que vocês não têm um aparelho, mas você não precisa ter, eu já vou chegar lá. Todo mundo fala que o grounding, ou aterramento, ele é extremamente benéfico para a nossa saúde. Quando você coloca os pés descalços no solo, você está trocando carga elétrica com o campo magnético da Terra. Esse livro, ele traz muitas outras coisas. Você quer ver? Ele fala que você tem que se banhar, de preferência, em uma água corrente. Por que que todo mundo se sente tão bem numa cachoeira? Mas se você vai numa piscina, por exemplo, você pode ficar bem cansado, principalmente se ela tem cloro. Então, ele fala que pensando no bem-estar geral do seu corpo inteiro, lembrando que você é este ser totalmente complexo dentro da sua sutileza, seria interessante que você prestasse muita atenção no que você faz em relação a isso. Inclusive, ele já mediu e ele prova isso no livro, que você abraçar uma pessoa, estar perto de uma pessoa que não está bem, você pode compartilhar elétrons com ela. Tem gente que chama isso de várias coisas. Você está compartilhando outra coisa, o seu campo eletromagnético, a sua aura, você pode dar o nome que você quiser. É tudo a mesma coisa. Mas é real, existe. Eu estava falando outro dia com uma grande amiga minha que eu estava um pouco mal, eu estava um pouco triste. E eu lembro de falar assim: nossa, aquele dia eu fui caminhar e parecia que o meu pé, eu não estava descalça, eu não caminhei na grama, mas eu senti como se cada passo meu eu tivesse mais pesada. Não sei se vocês já sentiram isso. Quando você está triste, quando você não está bem, você caminha, você não tem a impressão de que você pesa mais do que você realmente está pesando? Eu tenho essa sensação. Para mim, isso faz todo sentido conhecendo isso. Mas aí vem uma coisa ainda mais sutil, né? Já que a gente está falando de sutil, já está provado isso. E a gente sabe isso, né? A psicossomática ensina isso pra gente. Que a sua emoção, ela afeta a sua saúde e a sua energia. Energia, né? A gente usa essa palavra energia para tudo. E ela tá certa, né? Tudo é energia, óbvio, a gente sabe. Você pode colocar o seu foco no elétron, se você quiser, ou no que você quiser, mas realmente tudo é energia. Então, se você, por exemplo, estiver num dia que você não está bem, pode ter certeza que você tenderá a ter um pH mais ácido. Se você está nervoso, se você está triste, se você está estressado. Isso todo mundo sabe.
Sabe essas respirações que a gente faz, profundas, que orientam a gente a fazer quando a gente não está bem? Essa respiração que a gente faz, ela ajuda, claro, ela estimula o vago, ela faz milhões de coisas no seu corpo, óbvio, mas uma das coisas que ela também faz é regular o seu pH. Então, já pensou se você não está legal, você não tem como colocar os pés na grama, mas você de repente presta atenção. Se você realmente prestar atenção lá dentro de você, eu garanto para você que você vai encontrar um lugar de conforto, mas você tem que prestar atenção. Você tem que silenciar realmente a sua mente barulhenta e prestar atenção no seu sutil. Você vai sentir a sua vibração. E aí eu quero falar de algumas coisas pessoais minhas. Quando eu comecei a ver as coisas dessa forma, eu pensei assim, puxa vida, será que a gente precisa ter um dom especial para perceber essas coisas? Será que a gente realmente precisa? Será que um pouco de atenção, um pouco de treino não nos daria possibilidade da gente desenvolver a percepção do sutil e de influenciar o sutil também? Eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu não tenho treinamento para isso, eu não tenho curso ainda, quero fazer muitos, mas eu não tenho, tá? Isso que eu vou falar agora é uma coisa pessoal. Bom, eu já disse que eu sou uma leitora voraz, né? Então, outro dia eu tava vendo algumas coisas e pensei, vou experimentar fazer isso. Roberta me ensinou a usar o pêndulo. Então, quando eu faço acupuntura, sempre uso o pêndulo. E sempre vejo, depois da acupuntura, imediatamente depois dela, a mudança do padrão do pêndulo para algo bom, algo desejável, equilibrado. Um dia estava eu sozinha com o meu paciente, claro, né? Não quis que ninguém visse. Estava lá eu com o meu pêndulo, passei o pêndulo, tinha lá um desequilíbrio visível. Eu pensei, gente, se isso tudo eu tô lendo de verdade, será que... Veja, eu não tenho treino, tá, gente? Eu não tenho essa formação. Será que se eu só colocar a mãozinha aqui, será que vai mudar alguma coisa? Se eu tentar sentir o campo desse animal, se eu tentar eu fazer alguma coisa, compartilhar algo meu, olha, eu fiz. Eu não sei o nome que tem, porque eu não tenho formação nisso, mas eu vi acontecer a mudança do pêndulo do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu faria uma acupuntura. Então, essas coisas, elas estão acessíveis para todos nós. É claro que se você tem uma formação, um treinamento, você vai desenvolver mais, porque você tem o conhecimento para fazer. Mas para mim faz todo sentido que seja da nossa natureza saber e ter como trabalhar com essas coisas. Somos nós, isso é nós, em essência, em tudo. Então, para mim faz sentido. Então, eu tenho feito essas coisas no meu dia a dia, por isso que eu trouxe esse assunto. É no dia a dia mesmo. Por exemplo, eu presto muito mais atenção nas emoções que eu sinto e como elas mexem com o meu corpo. Eu sinto, presto muito mais atenção, por exemplo, numa vibração que eu possa estar sentindo em um determinado dia, agradável ou não agradável. Ou numa formiguinha que eu sinto correr, quando eu simplesmente presto atenção numa parte do meu corpo e tento relaxar ele. Ou naquele arrepio que sobe a minha espinha inteira quando eu estou meditando. O que que é isso, né? E veja, eu não sou uma expert, tá? Eu sou uma bem iniciante. Então essas coisas são acessíveis. A Roberta, ela compartilhou conosco agora no feriado alguma coisa lá sobre sentidos, né? Eu li outro dia sobre dois sentidos muito importantes nossos, a propriocepção e a interocepção. Eu entendi a propriocepção apenas como aquele sentido que fazia você entender como é que estava a posição dos seus braços e pernas. Mas a propriocepção, ela é muito mais do que isso. Nós temos muito, muito mais terminações nervosas nas pontas dos dedos do que nas costas inteiras. E no nosso rosto, principalmente ao redor dos olhos e lábios. O nosso corpo, na própria percepção que ele percebe, ele não vai só perceber a posição da sua perna. Ele vai perceber como é que está, por exemplo, a expressão da sua face. E ele vai responder a isso. Então, se eu começar a franzir a testa,
Ele vai perceber que a minha testa está franzida e ele vai ver uma incoerência. Mas espera aí, ela não está preocupada. Mas ele vai jogar uma química no meu sangue porque ele vai entender que eu estou preocupada. E o oposto é exatamente o contrário. Tem palestras falando sobre isso. Você está estressado? Sorri mais. Por que que isso faz efeito? Faz todo o efeito do mundo, porque o corpo lê que tem uma incoerência ali. Então ele começa a colocar você num plano mais relaxado. Peraí, eu tô, ela tá estressada, mas a face dela tá muito relaxada. Não faz sentido. Então não é que você vai esquecer a sua preocupação, mas pelo menos você vai atravessar ela um pouco mais tranquilo, o que vai te dar condições de talvez pensar melhor sobre a melhor atitude que você tem que tomar. Isso tudo é absolutamente acessível a todos nós. A nossa vida e todas as possibilidades de experiência nas mínimas coisas que a gente tem, elas são muito mais ricas do que às vezes a gente tem consciência que é. Então, eu pessoalmente tenho explorado isso da melhor forma que eu posso. Tem dias que eu faço isso melhor, tem dias que eu faço isso pior. E nos piores dias é quando eu tento mais, obviamente, me superar. Bom, isso a gente conhece, obviamente que isso faz todo sentido, né? Mas não é só isso, nós somos atravessados por uma série de ondas. Tudo funciona como uma onda, assim como o elétron, que funciona que orbita ao redor do nosso núcleo, né? Então, existem milhões de coisas para se investigar, muitas coisas. Não, eu não li todos eles, mas eu quero falar de dois desses aqui em especial. Esse livro do Light Shaping Life é bárbaro. Esse livro é lindo demais da conta. Claro que ele fala de tudo isso e ele tem várias fotos maravilhosas. Gente, é tudo muito bonito. O sutil é muito bonito. Isso aqui são imagens de câmera de visualização de descarga de gás, né? Emissão de foto, né? Então, digamos que talvez seja uma versão moderna e absolutamente incontestável da tentativa das fotos Kirlian, né? E todas essas pessoas, todos esses cientistas, todos eles investigam, eles chamam de campo de energia humano, campo de energia de planta, campo de energia animal, campo de energia, é assim que eles chamam, e eles percebem mudanças que hoje são mensuráveis nos aparelhos desenvolvidos que eles têm em pessoas, dependendo da idade, dependendo do estado emocional e dependendo de você estar ou não enfermo. É interessante, né? A gente tem um poder que a gente não tem consciência mesmo, né? Eu já estou terminando, eu não quero me estender muito, desculpem se eu estou me estendendo, mas eu quis compartilhar isso. Esse livro, The Human Atmosphere, esse livro foi publicado em 1911. Eu consegui esse livro. Quem escreveu esse livro foi um médico e físico. Claro que ele já é falecido, ele faleceu em 1920. Então, olha que legal, ele era médico e físico. E ele descobriu uma forma de provar a aura. Ele provou a aura em 1911. E eu fiz questão de colocar para vocês o carimbo da onde estava esse livro, numa universidade de medicina. Ninguém mais fala dessas coisas na medicina, mas se falava disso. Isso é que mais me deixou surpresa quando eu encontrei esse livro. Ele é lindo, 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 lindo. Esse Core Energetics, ele é de um médico também, e ele continuou o trabalho desse primeiro aí do Human Atmosphere. Ele, vamos dizer assim, ele melhorou a técnica. Bárbaro o livro também. Então, esses médicos, eles vão tendo esse olhar, eles vão colocando médico, eles vão colocando o olhar porque eles percebem as diferenças das pessoas que estão doentes ou não estão doentes. Eles percebem com muito, muito antes, a partir da observação deles, quando uma emoção pode virar uma doença. E esse Mão de Luz é um livro mega famoso, né? Todo mundo conhece esse livro. Pelo menos quem gosta desses assuntos. E essa mulher trabalhou com esse John Pierracos. Ela é super conhecida por curas energéticas, né? Mas eu não sei se vocês sabem, ela era física. Ela trabalhou na NASA.
E ela trabalhou muito com pesquisa com esse John Pierre. Só que, por que que eu quis colocar esses aqui para a gente fechar? Porque, assim, eu falei para vocês de um monte de pesquisa super atual, falei de umas mais antigas, mas essa Barbara Ann Brennan, ela tem uma biografia muito interessante. Desde muito pequena, ela viu um monte de coisa e sentia. Aí ela foi estudar física, ela esqueceu dessas coisas e ela começou a ver de novo. E ela ensina nesse livro com riqueza de detalhes como você pode desenvolver isso. Ela ensina com riqueza de detalhes como você pode sentir o seu campo energético, é assim que ela chama, mas ela fala de aura também. Ela ensina como você pode vê-lo. E acreditem, você não precisa ser médium. Por que que eu estou falando isso? Ah, você acha que eu já não tentei? Dá para você ver, porque é visível. Então você pode chamar do que você quiser. Eu convido vocês, se vocês tiverem curiosidade como eu, vale demais a pena. Você não tem noção do que você pode, você já tem. Você já tem. E é algo que você pode explorar. E a vida fica muito mais interessante quando você explora. E tudo fica muito mais interessante. Pelo menos para mim tem sido assim. E é o que eles falam. O campo de energia humano é visível e palpável por qualquer um de nós. Qualquer um mesmo. Eu falo por mim, tá? E aí eu quero fechar. Eu sou, obviamente, eu espero ter, já falei que eu espero ter um átomo de Einstein, né? Ou já ter tido, quem sabe. Mas na verdade todos nós somos seres que compartilhamos um universo gigantesco, né? E para mim esse sutil, ele é muito interessante porque ele é intrigante. Quando você vai atrás dele, você invariavelmente fica muito tentado a experimentar. Você quer experimentar. Eu sou uma leitora voraz, mas quando você lê tudo isso, você tem vontade de verdade experimentar. E só tem uma forma de você experimentar algumas das coisas que eu falei. Você pode usar os seus sentidos, mas se você trabalhar como consciência também, aí você pode expandir isso. Isso pode ser uma jornada muito interessante ao longo da nossa vida. Então era isso. Eu queria agora que a gente pudesse discutir, conversar, de repente vocês têm coisas para compartilhar, não sei se ficaram curiosos, mas enfim, tem muita coisa bonita que está muito próximo de nós. Se a gente prestar atenção, a nossa vida vai ser muito mais linda de possibilidades. Nossa, G, que sensacional. Não, gente, absolutamente, absolutamente sensacional, Jane, de ser aplaudida de pé, né? Eu tenho certeza que é o sentimento de todo mundo aqui e que ano, né? E que ano é esse de 2025 que a gente está tendo a oportunidade de juntos ter experiências como todas essas que a gente está tendo a cada 15 dias. Eu tenho certeza que 2025 é um ano que vai marcar, né, que já está marcando as nossas vidas. É um ano de muito, muito crescimento e muita mudança, porque, meu Deus do céu, é assim, eu tô assim, eu tô maravilhada tô maravilhada com o que você acabou de falar e com tudo que a gente tem compartilhado nesse grupo, né? Tem sido assim um negócio realmente de aquecer o coração. Esses dias eu estava pensando, G,
sobre o pouco que eu acompanhei, né, da, da sua trajetória e da sua vida, né, desses últimos anos. E eu não sei se é só a minha visão externa, de longe, né, mas, é, cara, assim, o quanto você expandiu, né, Gê? Nesses últimos anos, desde que eu te conheço, né? Sei lá quantos anos faz, 4 anos aí. Eu não sei como é que era a sua vida antes, né? De começar com a acupuntura e tudo mais, mas você, como é uma pessoa brilhante, né? Muito inteligente, e muito culta e tudo mais, cara, é impressionante, assim. É impressionante, né? Eu tenho certeza que quem está te acompanhando junto, a Gabi, a Maris, o Marcelo, é absolutamente impressionante ver o monstro que você está se tornando. Monstro, né, cara? Não tem outra palavra para dizer. Meu Deus, o que que é isso? Né? E impressionante a, Rafael, foi a melhor explicação do princípio de Heisenberg que eu ouvi na vida. Não, não, eu não vou falar, você vai vir aqui. Dá licença que tem um comentário do Marcelo que eu abri para ele ouvir, porque eu tinha certeza que ele ia gostar. Ele adora ouvir você falar. E ele veio aqui fazer um comentário. Vem aqui, por favor, e fale você mesmo. Chega perto aqui, senão vai ficar turvo. E aí, tudo bom? Como é que tá? Oi, Como é que tá, Diane? tudo bem? Olha, foi a Tudo melhor bem. explicação do princípio de Heisenberg que eu já ouvi. É que você não falou, né? Você tentou ser mais poética, mas foi a melhor Uhum. explicação que eu já ouvi. Parabéns. É de chorar, Gê. É de chorar. O que você fez nesses 50 minutos é de chorar. E o que está por trás disso é de chorar mais ainda, né? Porque você colocou para gente uma realidade que a gente está nesse caminho, né? Nessa luta pela compreensão das coisas e tudo mais. E você colocou de uma forma tão poética, tão filosófica e ao mesmo tempo tão científica que não tem como não começar a ler os livros amanhã. Então, você manda o PDF desses livros no grupo, pelo amor de Deus, para a gente começar a ler e também começar a testar, porque não tem como, né? Posso tomar a Pode, palavra por um minuto? por Gê, favor. se você me permite, tá? Mesmo não permitindo, eu sou obrigada a falar. Rô, você falou da trajetória da Giane, eu lembro uma vez que eu falei com a Gê, quando que eu conheci a Giane, né? E já falei com ela, eu falei, nossa, foi um impacto muito difícil para mim, né? Porque eu era uma pessoa muito assim, eu já era uma pessoa muito metódica, né? Então, o primeiro impacto não foi legal. E a gente teve a oportunidade de se reencontrar no seu curso. E eu lembro da primeira pergunta que a Gia fez para mim, que foi assim: a gente saiu para comer uma pizza depois de uma aula lá do dia, e a Giane me perguntou o que que eu achava da morte, né? E ali começou uma, uma troca de conhecimento muito grande, porque para a gente falar da morte, a gente tem que falar da vida, né? Das experiências que a gente tem, de tudo que a gente vive. E assim, eu tenho tido a oportunidade de conversar muito com a Gê nos últimos tempos, né? A gente troca muita ideia, né? Uma grande amiga, e são grandes experiências trocadas. E você pontuou uma coisa muito certa, Rô, porque a Gê é uma pessoa que tem um conhecimento extraordinário. E ela é capaz de colocar numa sutileza esse conhecimento para gente,
né? Que foi um título super apropriado que faz mesmo a gente pensar sobre as coisas. Na maioria das conversas, às vezes ela me agradece por conversar comigo, mas ela sempre me desafia a procurar mais, a entender mais e olhar mais para mim. Então, eu também gostaria de te parabenizar e agradecer pelo que você expôs aqui para gente. Só começou lá com a Roberta, viu, gente? Foi lá com a Roberta e com todas as pessoas que eu convivi. E é muito bonito. Quanto mais você entra nisso, você se apaixona. Então, na verdade, eu acho que isso aqui é um resultado de nós todos juntos, sabe? É assim que eu vejo. No final é isso, porque todo mundo aqui dá um pouco de si, influencia um ao outro. Então, eu acho que é isso. Cada um dá um pouco de si e colabora com o outro. Então, para mim, é o resultado disso. Então, sempre me marcou muito todos os nossos encontros, as nossas aulas fantásticas, aquilo me fazia minha cabeça, né? E todas as coisas que a gente conversa, e neste grupo também, tem sido maravilhoso. Então, sempre a gente acaba o nosso encontro e a minha cabeça vai. Então, acho que isso aqui, todos nós, né, compartilhamos muitas coisas conosco. Então, acho que é isso. Faz parte dessa coisa que todos compartilhamos mesmo. Maravilhoso. Muito bom. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Kelly, que vai precisar sair. Fala, Kelly. Antes de sair, Só agradecer porque estou aqui chocada, viu, Jane? Já virei sua fã, viu? Eu não te conhecia, mas nossa, como o Marcelo falou, você explicou de uma maneira tão linda, tão simples assim, que é apaixonante mesmo, viu? De verdade. Obrigada. E por favor, compartilha, tá? O que você tiver de material, que eu adoro também Tem ler que bastante. compartilhar primeiro, porque tem tantos. Vamos ver, vou pensar. eu quero começar. Volta um slide aí. Volta um slide. Eu quero esse aí, ó, mãos de luz. É porque é tão bonito Ah, isso que você falou, Giane, né? Que você tocou e eu sou reikiana, né? E porque é isso, todo mundo tem essa energia linda está disponível a todos, né? Acho que esse daí é legal, principalmente para vocês que são veterinários, para vocês verem quanto de poder que vocês têm e nem sabem, né? É isso. E tá em português, né? Então, para começar, Sim, sim. depois a gente vai para os inglês. É, muito legal. E esse livro histórico, né? Também muito legal. Meu Deus. Fantástico. Muito bom. Obrigada, Gi. Obrigada. Obrigada, Roberta, por meu, assim, por eu poder estar aqui com vocês. Cara, eu não imaginava nada disso. Eu não tenho nem ideia, entendeu? O negócio foi criado assim. Chegaram para mim e falaram: Ô, cria um grupo de estudo aí, chama um pessoal esse aí, coloca a primeira palestra e deixa para rolar. Deixa rolar, Deixa, deixa o campo deixa agir. acontecer. Tá aí, tá virando isso. É só monstro que tá saindo daqui. Legal. Tá bom, né? Vamos lá. E vocês me desculpem, porque eu tenho que sair mesmo, mas um beijo para todos, viu, gente? Um abraço a todos. Obrigada, Amém. Kelly. Já estamos acabando aqui. E se ninguém tiver mais nada para comentar, eu vou pausar aqui